Olá, aqui é Márcia Maria e mais um programa Simples Assim, de volta com a nossa queridíssima psicóloga Cris Soler. Olá, Márcia, Cris, obrigada, feliz de obrigada, estar viu? aqui. Que bom! E hoje temos um tema ali que vai gerar pano para manga. Exatamente, que é a geração Z. Z. Exatamente. E aí, Cris, que falar dessa geração? Pois é uma geração que tem ali as suas qualidades, né? Graças a Deus, Certo? elas é uma geração que reflete bastante, questiona muito, tem habilidades que outras não tiveram porque nasceram inseridas no mundo virtual. Certo. E também é uma geração que tem uma consciência da importância do que é importante, né, no cuidado da saúde. Então, eles têm uma preocupação com a saúde mental, coisa que antigamente nem se ouvia falar praticamente. Eles têm uma preocupação com o meio ambiente, mas Mas, isso eles têm a consciência justamente, aí diria palavras minhas, porque eles não tiveram uma base disso. então, Então, aí falando de base, Cris, eu vou concordar e vou discordar de você. Por quê? Eu conheço pais, né, que tiveram uma boa base, né? E uma boa base familiar. Então, tiveram o que a gente chama da família equilibrada. uhum, E, no entanto, os filhos, através das influências, estão aí totalmente paz e amor. A questão não é paz e amor, a questão é assim, a revolta com tudo e tudo que é na mão. Agora, é óbvio que eu relaciono isso também a esses pais que vieram de uma família equilibrada e que, de forma desesperada, querem o amor dos filhos, eles querem comprar o amor dos filhos. Então, esses pais, eles têm a vida deles, né, uhum. profissional, e aí ele tem os filhos, não dá conta de criar os filhos como eles foram criados, e aí eles querem compensar os filhos. Então, eles compensam com aquilo que o dinheiro pode comprar e deixam de dar o principal, que é aquilo que o dinheiro não pode comprar, Uhum, que é o tempo. sim. E é o fator de você falar não. Então, esses pais, eles não gostam de falar não para os filhos. E eles não sabem que o não é extremamente importante. E eles receberam muitos nãos. Então, eu fico olhando assim, eu falo, gente, onde nós vamos parar? Hoje a gente vai concordar e discordar ali de muita coisa, porque Exatamente, assim, para vamos mim o lá. importante não é o não. Para mim o importante é dar uma boa explicação e dar conscientização, fazer com Sim, que a criança, o adolescente, já começa desde berço. Você hoje, sim, nós sabemos que dentro da barriga da mãe é legal você ir conversando com seu filho, sim, né? sem Eu dúvida. lembro que teve alguns momentos quando eu estava grávida, eu me sentia muito cansada, às vezes eu estava triste, às vezes eu parava sempre quando eu podia e conversava com a minha filha. Eu Aham. falava para ela: olha, a mamãe está se sentindo assim e tal, espero que isso não passe para você e tal. E fazia carinho, né, na barriga. Por quê? Porque você precisa conscientizar. Eu sou uma mãe que não gosto de falar não para minha filha, não gosto. Aham. Falo, falo quando é necessário, mas eu evito. Eu sou uma mãe que evita. Passo a mão na cabeça? Não, eu faço carinho. É diferente. Aham. Mas eu dou muita responsabilidade para ela. E eu, assim, é muito interessante ter um fato com a Bru que, para mim, é muito emocionante. Ela tinha 2 anos e meio, chegava a ter 3 anos. Ela tinha o cantinho dela de pintar. Então, naquele Aham. cantinho, nós deixávamos ela riscar a parede e tal. Então, ela usava giz de cera. Então, ela sabia que o giz de cera não podia sair da mesinha dela. Então, toda vez que ela saía da mesinha, o castigo dela era desligava a TV porque eu deixava musiquinhas, vídeos Aham. musicais tocando enquanto ela ficava desenhando, porque a TV ficava
para frente, a mesinha dela ficava bem do lado, assim. Então, ela não assistia a TV enquanto desenhava. Ela tinha que sair do ambiente dela se ela quisesse ver. Aham. E aí, eu desligava a TV e ela sentava na poltrona e ficava ali 2 minutos. Por isso que eu lembro que ela não tinha 3 anos ainda, porque é minuto por Aham. idade. Aí, um dia eu estava sentada no sofá, vendo ela desenhar, com a musiquinha tocando. E aí, passou uma musiquinha que ela gostava. Ela desceu da cadeirinha dela, com o giz na mão, foi para frente da TV e começou a dançar com o giz na mão. Ela olhou para o giz e olhou para mim, sem falar nada. Eu não ia dar bronca dela, porque ela não estava fazendo, ela foi dançar. Aham. Ela deixou o giz lá, pegou o controle remoto, deu para mim, para eu apagar a TV e ela foi sentar na cadeirinha dela. Ou seja, ela já estava aprendendo desde a infância o que era. Uhum. Então, essa conscientização é que eu acho importante. Que esses pais, hoje, né, os pais da geração Z, não tiveram essa consciência. Ou eu falo não, ou eu falo sim, ou tudo ou nada. Né? Aham. Então, pode ou não pode. E aí gera muito conflito, porque é um pai que ama, é um pai que normalmente ele teve ali o desejo de ter aquele filho, teve, diferente até dos avós, vamos dizer assim, da Uhum. geração Z, Certo. que muitas vezes não tinha opção de ter ou não ter filhos. Né? Muitos tinham ali Sim. 10, 12 Aham. filhos, porque não tinha como a prevenção. Os pais da geração Z, eles já tinham essa escolha, eles podiam escolher, então tinham, muitas vezes por desejo, então era aquele amor incondicional, e aí não sabiam como lidar, como cuidar, porque não foram cuidados dessa maneira, né? Os pais da geração Z não tinham essa comunhão com os pais deles, de saber quais as responsabilidades que lhes cabiam. Então, eles não souberam dar a responsabilidade aos filhos. Esse que Então, eu... aí dentro desse contexto, é assim, quando, dentro da tua fala, você vê a geração Z como vítima, eu já não consigo, porque é assim, Tudo é tudo é consequência, né? Tudo é consequência, consequência. mas você tem vamos falar dos pais que criaram, que estão criando essa geração que está aí. O não, você diz de várias formas, mas Sim, o não, você falando, é óbvio que se eu falo você não vai fazer isso, porque senão você vai cair, você vai se machucar. E aí a criança vai, ela olha para você e ela faz birra, e ali ela se esperneia, e aí ela chora, e aí o pai fala: Bom, então faz o seguinte, olha, toma, se você se machucar, aí pronto. Então, esse é o é erro. nesse sentido que você cria uma bagunça. E Aham. aí, por quê? Porque você não quer ver teu filho chorar. Porque A intolerância, né? você quer que ele te ame. E aí você cria o que está acontecendo hoje em pessoas que a gente sabe que não só por conta do excesso de internet, mas por conta dela não ter aprendido o não. Então, pessoas totalmente intolerantes, né? Jovens intolerantes ao não, intolerantes ao tédio, levando em conta que o tédio ele é importante, perfeito, Uhum. para o desenvolvimento do Sim, caráter. E, filho, você não dá responsabilidade para o filho. E aí você acha que você tem a obrigação de carregar nas costas. E aí você carrega nas costas e essa geração passa a não ter sim. responsabilidade O nenhuma, que é que é o que terrível. estamos vendo hoje, Aham. O que né? é terrível. E aí nós vamos entrar onde? Dentro da questão da sociedade, que é o quê? Você tem o errado pelo certo e o certo pelo errado. A inversão de A valores, inversão de né? A valores. inversão de valores, Que que é o já que... começa nesse pai que falou, tinha dito não, 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 e de repente fala, toma. A inversão Exatamente. de valores já Então começa é aí. assim, não, eu não quero ver meu filho chorar, aquilo me incomoda. Tá, toma, filho. Ou colocar o filho de castigo e deixar o filho Sim, chorar, porque sim, chorar, gente, faz bem. Gente, chorar faz bem para a saúde. sim. É importante chorar. Quando meu netinho começa a chorar, porque para fazer birra, eu falo para ele: "Chora, neném, chora porque chorar Faz faz bem. bem". E Aham. é É verdade, né, verdade. Cris? Aham. Chorar faz bem, Sim, expande os pulmões, sim. tal. Então é ótimo, né? E assim, foi bom esse exemplo que você deu para esclarecer que é assim.
que acontece? Qual que é a diferença de não dizer não para o seu filho e você concordar com o seu filho? São coisas diferentes. Então, por exemplo, quando você fala, né? Você fala, olha, não pode, porque você vai se machucar. E ele continua insistindo, claro, você vai ver, né? Sim, Vai tomar um tombo, você não quer que ele caia, mas depende desse tombo, é algo que vai fraturar, vai... Não. Aí sim, você tem que sim. intervir Aham. mesmo, né? E explicar. Mas se é algo, né, que só vai cair, você não quer que ele caia, deixa cair. Deixa ele Aham. sentir a consequência daquilo e aí você fala assim, tá vendo? Por isso que eu não queria que acontecesse tal situação. Ou então você dá uma explicação, mostra se acontecer, se você insistir com isso, vai gerar tal consequência. E aproveita para explicar e abraçá-lo, conversá-lo, tirar ele daquela situação que ele está Sim. querendo para uma outra. Aham. Não concordar, porque isso gera esse conflito de, então pode, não pode, depois pode. E aí vira essa bagunça geral, que tudo eu posso e eu sei. E a gente sabe, a criança se chora 1 minuto, você vai lá, amanhã ela chora 2. Se ela chora 5 minutos, você vai lá, ela vai chorar 10. Ela sempre tem a capacidade de dobrar a quantidade que ela te desafiou. Mesmo porque as crianças são inteligentes, os pais subestimam Sim, demais isso, com né, criança. certeza, não E tenha uma outra dúvida. coisa que eu vi uma profissional também da área da saúde mental, ela comentando, a importância é ter o filho, e aí a criança, vocês vão sair, por exemplo, e a criança, e tem uma roupa, aí o pai chega para uma criança de 1 aninho e meio ou de 2 anos e fala, filhinho, que roupa que você quer pôr? Então, aí, dependendo do ponto de vista, você vai falar assim: é ótimo porque eu já estou moldando a personalidade da criança. Mas, por outro lado, a criança, ela passa a ter um alto. É como se tudo fosse dela. E, na verdade, você tira da criança. Ou, eu sou o pai, você vai pôr essa roupinha aqui que eu escolhi para você. E ela falando justamente, eu não sei qual é o teu ponto de vista Uhum. referente a isso, essa questão, mas de você estar direcionando, você vai até a uma determinada idade, você como mãe, como pai, você vai por isso, vamos embora e segue. Não sei o teu ponto de vista, mas me fez lógica É, o que ela é falou para assim, mim. claro que tudo depende. Um bebê, você não vai perguntar o que, que ele vai querer. Uma criança de 2 anos, você também não vai perguntar o que ele quer vestir. Mas a partir do momento que a criança já começa a fazer algumas escolhas, que você percebe, o brinquedo que ela prefere brincar e tal, que ela já sabe. O pai, na minha opinião, deve selecionar o que ele colocaria. Então, por exemplo, nós vamos num parque. Eu não vou deixar a minha filha num parque e de saltinho e de uma roupinha, Tá, um mas e aí, se eu sapatinho. crio o hábito dela escolher a roupa dela, já Então, desde pequena, e ela fala, eu quero essa, ela vai querer aquela. sim, e eu não Ela vai acho isso querer ruim. aquela. Eu não acho isso ruim, particularmente, Mesmo que seja porque inadequada para o ambiente, para se aquele ambiente. Não, então, é justamente o que eu estou te colocando. Você faz a seleção, então, o que eu estou falando. Você vai para um parque. Eu não vou querer levar minha filha para um parque com um sapatinho que ela usa para sair. Então, ela tem ali a opção de um tênis tal e outro tênis, um tênis X e um tênis Y. Eu mostro para ela qual desses 2 tênis você quer ir. Olha, a roupinha que a mamãe separou, eu posso até colocar o conjunto. Eu queria essa blusa com essa calça. Não. Às vezes não é o que não Aham, combina, sei lá. Não. É esse ou esse. Qual desses dois? Então, você dá sim a opção dela saber que aham. ela pode fazer uma escolha, por quê? Se desde pequena ela não sabe que ela tem o direito dela, ela passa a se tornar uma pessoa muito passiva. Entendeu? A gente gera essa consequência. Então, vou aceitar tudo que as pessoas querem. Ela pode fazer a escolha, mas ela está sob ensinamento. Aham. Então, o pai e a mãe, eles têm ali o poder de direcionar, de falar, olha, qual desses 2 você quer? Aí, com o tempo, vai até ampliar. Você pode falar, olha,
você tem essas blusinhas e essa saia. Você pode escolher o conjuntinho. E aí ela vai sabendo que ela pode, entendeu? Eu acredito que isso é importante sim. Dentro. Ah, eu queria ir com sapatinho. Não, esse sapatinho não é para ir para parque. Esse sapatinho, senão ele vai estragar, você não vai ficar confortável, entendeu? Tá. É essa Dentro de ou uma essa. criança que tem uma personalidade forte, fala, mas eu quero esse. E Não, aí o pai vai pegar e falar, ah, não, tadinha, ela quer não, esse, aí então vai não, aí esse. tá errado. Entendeu? Esse tipo, Você vê você que é o pode que. dar. Mas é o que a gente está vendo Aham. hoje, né, Cris? Hoje você vai num determinado lugar. Eu mesma já fiquei espantada, assim, de ver crianças rolando no chão. Era no Sim. shopping, a criança rolando ali no Vai chão ficar e o rolando. Se pai tiver. morrendo de vergonha ali, olhando do lado. Então, assim, quando você não cria, Uhum. você não dá limites para o teu filho, Sim, você vai passar vergonha. sim, E o problema não é você passar vergonha, o problema é que vai refletir na sociedade, sim. porque essa criança de hoje vai ser o adolescente e o E o adulto adulto? de amanhã, Uhum. né? E Exatamente. aí é uma geração que está preocupada assim com as questões emocionais, mas Porque elas sentem assim, na pele elas isso, estão né? sentindo isso na pele, né? A Aham. questão do medo, da ansiedade Ansiedade que é demais. a... Que a Já ansiedade vinha é o que? aí A ansiedade é o quê, né? Eu quero tudo. Ela tá acostumada com tudo pronto, pronto, tudo na hora. que é essa relação que eles têm Com o celular, com com a o mídia. celular, com a Não mídia, é né? Isso. exato? Aham. Então eu quero o que tá no Face, no Face não, É a já mente ultrapassar. acelerada, né? A mente, A e Cury doutor fala Augusto Cury muito fala. Mas disso. assim, eu quero o que os outros têm, eu não quero saber de eu plantar, eu quero Uhum. saber disso aqui. Aí a gente cai dentro de um problema que volta para a sociedade, que é o quê? A mão de obra, porque você não encontra Não mais quem tem queira mais. trabalhar. É. Exato, não tem mais o valor pelo trabalho, pelo aqui e agora. Exatamente. Então é Você só assim, vislumbra o você resultado e eu entro naquele emprego, me oferece o que tem para oferecer, eu concordo, daqui a uma semana, eu não gostei, fulano olhou torto para mim, tá, tchau, sem responsabilidade, sem compromisso, mas né? Márcia não precisa muito. Olha, em 2010, um pouquinho antes de 2010, eu dava aula para quem buscava primeiro emprego. Então, para como se recolocar no mercado Uhum. profissional. E era muito comum você ver as pessoas não entendiam por que estavam trabalhando. O motivo do trabalho apenas era o financeiro. Ninguém tinha uma noção do que era vestir a camisa. Então, as pessoas procuravam trabalho com um objetivo só pelo financeiro. Então, assim, é como se. E na mente de alguns era perceptível que, assim, não, a empresa, ela tem que me contratar, porque é como se a empresa não precisa de mim, ela precisa gastar o dinheiro dela, sabe? Olha a Uhum. visão. Tipo, a empresa tem muito dinheiro, ela precisa dar o dinheiro, então que ela dê o dinheiro para mim. Não tinha essa visão da importância do trabalho. Olha, você fica nesse trabalho, você será selecionado porque é o tipo de funcionário que eu preciso. Uhum. Não é o funcionário que eu quero ajudar, né? A fazer uma filantropia. Não é isso a empresa. Ela precisa de funcionários. E são raros quem pensam nisso. Então, e aí a gente parte para aquelas coisas assim. Essa geração ela não se apercebe de que ela está sendo usada. Ela acha que ela é a top Aham, e ela é uma geração totalmente manipulada. sim, Ela não sabe se ela vai para a direita, ela não sabe se ela vai para a esquerda. É lógico, né, Cris? Eu estou falando no contexto geral. É lógico que a gente tem, felizmente, uma juventude, aí uma parte dessa juventude, sim, embora sim. seja um número Muito muito pequeno. menor, Uhum, muito pequeno, mas se tem uma geração aí que tem sonhos, que sim. estudam, Que que refletem, né, sobre refletem. aquilo que é colocado para eles. Porque hoje em dia Exatamente. tem muito ignorante passando informação com assertividade, Sim, e né? você sabe que eu vi uma matéria Com na convicção, na China, verdade, desculpa. que na China foi proibido agora
você falar de algo aonde você não tem a sua formação. Então, por exemplo, eu não posso falar de eh, um tema, eu não posso falar Por de exemplo, de finanças, que finanças eu... se eu não sou formada em finanças, Aham, né? Então, aí a gente vê e fala, poxa, que maravilha, né? Porque hoje na internet é uma terra sem lei. sim. Mas assim, e a juventude, ela vai naquilo que lhe interessa e não naquilo que lhe agrega. Uhum. Então, aí é onde a gente está vendo esses. Até ontem eu vi um comentário falando de um youtuber muito famoso que denunciou um outro que fazia adultização de criança, e aí esse rapaz foi preso e tal. E aí, o apresentador do programa, que no caso o Rodrigo Silva, ele fez um comentário que foi o seguinte: tá, estamos falando desse que foi preso, né? Porque ele estava com vários conteúdos de adultização de criança. Mas o cara tinha 14 milhões de seguidores. É muita gente seguindo o nada, apoiando o nada, Sim, apoiando a a vulgarização, a vulgarização. adultização. E aí? Então, isso é um reflexo, Cris, de como está a nossa geração. Sim. E você sabe, Márcia, que isso é consequência de da maneira como os pais lidavam com esses filhos, da maneira como os adultos lidavam com as crianças, tá? Então, é sim uma consequência. Por quê? Todos nós gostamos de quem sorri, de quem nos acolhe, de quem olha nos nossos olhos e abraça, sabe? Fala, vem cá. Uhum. A partir do momento que eu olho para você e discordo, aponto, né, ou falo com autoridade que, ah, não, esse não é o caminho, você está errado, eu não te escuto. O que que acontece? Você não quer afinidade, você não quer ouvir. Você tampa os ouvidos. Se alguém falar mais alto, você tampa os ouvidos, entendeu? E aí eu vou querer ouvir quem? Quem, tipo assim, não tá nem aí com nada, quem tá descontraído. Por quê? O adolescente, ele tá com a cabeça muito cheia. Então, se você fala qualquer coisa a mais que vai gerar um desconforto para ele vai tentar descartar, ele não vai querer ouvir. E ele vai querer ouvir aquilo que relaxa, aquilo que não tem, sabe? Ai, que eu não tenho que Então, refletir sobre. exato. E aí Aí, você passa como a que a ser gente uma. faz? Você passa a ser uma geração manipulada, Manipulada. Por né? quê? Porque você não quer. Totalmente manipulada por aqueles que resolvem pensar, Exatamente. né? E aí, quem são esses que resolvem pensar? Esses que de repente olharam e conseguiram enxergar por trás daquele pai autoritário, que é um pai cuidadoso, é um pai que se preocupa, que está fazendo isso por amor e que quer o meu melhor, entendeu? Mas muitos não enxergam isso, muitos não querem nem ver isso. Quando que eu, como pai, mãe, posso proporcionar isso ao meu filho? No diálogo. Então, eu primeiro escuto para depois pontuar. E evitar de pontuar como você está errado, não é assim. Não. Tente mostrar que, olha, eu também pensava assim como você. Eu também, ou dar exemplos ao invés de apontar o filho, sabe? Uhum. De colocar o dedo. Isso faz a diferença em você fazer com que o seu filho consiga refletir sobre aquilo que você está dizendo. Porque a imposição, ela vai gerar para o outro lado. Quando você impõe, o que, que acontece? Eu imponho, eu te empurro. É diferente de eu querer te mostrar. E quando eu falo para você que eu tenho algo para te mostrar e não te mostro, você vem atrás de mim para querer ver. É isso que os pais têm que ter consciência, é isso que essa geração busca. O que é muito comum, as drogas hoje em dia. Por que, que se proliferou tanto? Teve uma época em que dizia, droga não presta, droga é péssimo. Ai, para quê? Isso é uma porcaria. E aí dava
tinha amizade, às vezes nem experimentava, mas tinha amizade com alguém que experimentava e via que aquilo, ai, dava mó brisa, fazia a pessoa ficar relaxada, a pessoa ficava feliz, eufórica. Aí falava, nossa, mas não é nada daquilo que meu pai fala. Aí vou experimentar, entendeu? Quando você mostra a verdade, você fala, olha, ela proporciona isso, 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 porém, né, Uhum. vai acontecer isso com o seu cérebro, você vai ficar assim, entendeu? Então, quando é importante a verdade, você apresentar todos os ângulos, que é aí que faz com que o jovem ele passe a querer refletir sobre, porque senão a imposição só vai te jogar para o outro lado, fazendo com que você seja um manipulado, porque eu te jogo para lá e o outro te acolhe e fala Então, mas eu continuo insistindo, Cris, de que a gente está jogando muita culpa, quer dizer, nos pais nos dessa pais geração. dessa geração, né? E essa geração, tudo bem, a gente tem uns pais que estão que entra aí perdido nos seus valores, né? Aham, E aí tem filhos e esses pais que são obrigados a trabalhar, sair aham. para trabalhar, e aí eles tentam compensar dando as coisas para os filhos, e os filhos ficam com aquele vazio, e aí, olha, a mãe tá aqui no. Que hoje virou um problema. A mãe tá aqui no celular. E Uhum. aí, para o filho não incomodar, ela dá outro celular para ele. É, Mesmo sabendo de tudo que é prejudicial, mas olha, nesse momento é meu momento. Não importa o que você vai virar depois. Toma o celular. Quer uhum. dizer, a gente sabe que vira uma consequência, Sim, sim. né? Então você Aham. fica pais perdidos com filhos Então, perdidos. aí eu entendo assim a sua preocupação nesse sentido, tá? A gente teve uns pais que geraram esses filhos, mas e aí? Agora fica assim? Não. Aí é que tá a questão. Qual que é a importância? Você, que é uma geração Z, saiba, não se apoie em diagnóstico. Não se apoie em um culpado. Esse é o maior erro do ser humano. Sim, sem dúvida. Eu tenho que me responsabilizar pela Exato. minha vida. Eu tive problemas na minha Você tem que ser infância, cabe a mim. protagonista da sua vida, né? Exatamente. E hoje o que que acontece? Tudo você procura um culpado. Ah, o meu Uhum, culpado é o meu pai, ah, o meu culpado é minha mãe, o meu culpado é minha avó, o meu culpado foi fulano. E aí eu tiro a responsabilidade porque eu não quero saber de sim. responsabilidade. E aí eu fico lá em cima de um sofá Uhum. olhando lá as mídias sociais, quer dizer, Do- perdendo um tempo que não volta. não Esse volta. tempo não volta, né, Sim. Cris? Aham. Nunca mais ele vai Nunca voltar e a mais. pessoa não se dá esse, ela não se atém a isso, Sim. que esse tempo que ela está perdendo assistindo nada, porque a pessoa que fica horas e horas no celular, aí você vai perguntar para aquele adolescente, tá? O O que 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 você você aprendeu? aprendeu? Ele não sabe nem o que ele viu. Ele vai saber falar do youtuber, daquela youtuber lá que sumiu um dia da internet, ficou todo mundo doido. Aí eu fico pensando, que geração pobre, Cris, que geração pobre é Então, essa? mas aí, né? Aí aquilo. A gente vai falar os dois lados ali. Ele faz isso por quê? Por que que fica tão imerso no celular com coisas fúteis? Putz. Porque aquilo que eu te falei, a cabeça tá tão cheia de tanta coisa, de tanta cobrança, que ele precisa relaxar. Ele Tem se sente cobrança, Cris. A Então, maioria não tem cobrança. então, às Eles vezes, nem se dão a essa questão. Os pais não podem nem olhar. Eles não se dão nem ao trabalho agora de lavar uma louça. Não se tem. Aí que vem. Não é dado a eles essa responsabilidade. E quando é dada alguma responsabilidade, ele faz se ele quiser, porque se ele não quiser, ele não vai fazer, ele vai dar uma de revoltado e tem os direitos dele que ele acha que tem, pronto, acabou. então, aí é aquilo, né, Márcia? Depende do tipo de filho que você tem. Você percebe o filho folgado e o filho que, de repente, ele faz algumas coisas ali e você não valoriza, porque eu me encho das minhas preocupações e descarrego no meu filho.
muitas vezes, você como mãe, você como filha, sabe o quanto você sofre pelo sofrimento da sua mãe e pelo sofrimento do seu filho. A mesma coisa um filho. Então, essa sobrecarga, muitas vezes emocional, às vezes não é nem dele, é uma sobrecarga que os pais trazem para casa. Entendeu? Então, o pai às vezes trabalha o dia inteiro, tendo que forçar um sorriso, ele chega em casa, ele relaxa aquela musculatura da face de uma maneira que fica com uma cara completamente amarrada e não sorri para ninguém dentro de casa. Entendeu? Não faz esse esforço e o filho sente esse peso. Entendeu? Então, sabe aquele ambiente? É o ambiente que contamina. Então, esse peso, muitas vezes, e a mãe fica cobrando de algo que muitas vezes acontece. Eu atendi vários filhos de professoras que não gostavam de estudar, odiavam escola. E, pior, aquela professora de matemática, a pior nota do filho dela era em matemática. A professora de português, o filho, era péssimo em língua portuguesa. Por quê? Ele via o quanto os pais odiavam aquilo que faziam. Entendeu? Então, esse peso que o pai trazia para dentro de casa do trabalho, trazia esse peso, esse cansaço para eles. Agora, vamos falar da consequência, de como resolver isso. Porque, eu tenho um problema aí que a culpa não é minha, tá? A culpa, mas a responsabilidade é minha. Então, eu fui atropelada e perdi as pernas. Pronto, nunca mais eu vou sair do lugar. Porque agora eu não ando nem em cadeira de rodas. Quantos atletas nós temos, quantas pessoas, né, que se renovaram através de um acidente. Exato, através do teu casulo, do teu problema, né? Exatamente, se transformou, modificou. O importante é isso. Eu acho legal você saber o seu diagnóstico. Só saber. Saber é diferente de se apoiar nele. Nunca se apoie em um diagnóstico. Por quê? Quando você sabe, você tem que correr atrás para tentar ajustar, melhorar e atingir um objetivo que você quer, que você almeja. Seja ele profissional, seja ele pessoal, enfim. Mas você tem que ir em busca de, né? Como? Só você sabe. Aí não são seus pais que te geraram, não é ninguém que gerou o problema, o seu problema. Não, é você. Porque a dor só sabe quem sente. Exatamente. E aí nós temos, né, Cris, pode pôr essa geração que, por mais que eles sorriem, mas totalmente individualizados aí, no seu mundo. É uma geração triste, né, Cris? Eu vejo com muita tristeza, sabia? Então, é assim, há muita tristeza por trás, principalmente daqueles que ficam vislumbrando a vida dos outros, né? Que não são protagonistas de sua vida. Eles ficam ali no celular e falam, olha... a gente não pode querer que essa geração não viva dessa maneira. Essa geração é assim. O que é importante? O importante é você ter diversidades, né? Então, assim, não ficar só no celular, não ficar só no trabalho, só no estudo. Tudo precisa ser dividido. Então, como nós temos um dia de descanso, né, que a gente sabe a entrega, aquele dia que eu me entrego sabendo que eu tenho um Deus que cuida de mim. Então, da mesma forma, no nosso dia a dia, nós precisamos ter tempo para se alimentar. Então, você sentar para fazer a sua refeição. Eu vou fazer a minha refeição, deixa o celular. Quanto melhor eu prestar atenção no meu alimento, na minha mastigação, no benefício, melhor eu vou estar me alimentando. Porque o alimento, ele também contribui para a minha saúde emocional. Sem dúvida. E muitas vezes a compulsão vem justamente porque eu não presto atenção em como eu estou me alimentando. Exato. Então, tudo que você fizer, faça se dedicando àquele momento. O seu banho. Eu falo que às vezes, até eu tenho uma palestra que eu dou a respeito de aprender a tomar banho. Porque você entra no chuveiro, você fica pensando na conta que tem para pagar, naquilo que você ouviu,
mas não presta atenção no que você está lavando. E o sabonete, a buchinha, o passar a mão no seu corpo é um momento de automassagem, de você Aham. perceber onde está doendo, de se cuidar, de Se poder se sentir, na sentir verdade, e ser o ninguém seu fazer isso, momento, ser o né? seu O seu momento. Então, momento. assim, hoje nós vivemos um mundo virtual, vivemos, não temos como ignorar isso e querer boicotar essa situação. Mesmo porque não tem nem como, né? Recentemente, eu até postei um vídeo que gerou até algumas polêmicas ali, É. que foi muito interessante. Minha amiga levou 4 amigas para casa, e aí elas estavam lá brincando e tal. De repente eu vejo um falatório, uma conversação e dando risada. Eu falei, meu Deus, o que essas meninas estão fazendo? Cada uma no celular. É. Aí aquilo me chamou a atenção. Eu falei, o que elas estão fazendo? Aí uma explicou que É. acho que é gacha, gacha, alguma coisa assim, um joguinho, que uma começa a história e a outra vai complementando. Tá. Então, elas estão interagindo Aham. virtualmente. Então, a importância de você ver que tipo de interação eu tenho. A minha filha adora desenhar virtualmente. Ela faz muito desenho virtual. Ela começa, às vezes, no papel e ela passa aquilo. E, às vezes, ela chega a ficar ali. Ela tem o tempo Aham. de tela dela. E, às vezes, ela fica, às vezes, 1 hora direto desenhando. E ela sabe a importância de, ó, eu tenho um momento de jogo, eu tenho um Aham. momento de desenho, porque eu preciso descansar a minha mente. Sim. E eu não posso ficar horas seguida com aquela luz refletindo na minha visão, porque vai prejudicar. Então, tudo Exato. é uma consequência. Tudo a gente precisa saber dividir. Então, uma pessoa, um motorista de ônibus, quantas pessoas não sofrem com problema de coluna porque ficam horas sentados, Sim. né? Um Uber. A importância de saber, olha, de tempos em tempos eu preciso parar, levantar, fazer uma caminhada, preciso fazer uma atividade física para compensar o excesso que eu falo. Então, hoje se fala muito da tela, mas e do sentado? Aquele que trabalha sentado o tempo inteiro também é prejudicial. Aquele que trabalha demais. Então, tudo saber Sim. dividir e Dividir, né? perceber quais são as relações que eu estou tendo. Eu só tenho relações virtuais. Como que é quando eu me relaciono pessoalmente? Eu preciso perceber, olha, eu não consigo ter relações pessoais. Então é sinal que eu estou exagerando aqui. É tudo buscar o equilíbrio. E o Exato. equilíbrio nunca pode estar de mais de um lado. Eu tenho que buscar balancear, né? Buscar o oposto. Mas o fato é que essa geração, não estamos falando aqui do Brasil, estamos falando a nível Não, mundial, né? mundial. É óbvio que alguns países a coisa é mais tranquila, mas falando aqui do Brasil, você tem uma geração aí totalmente perdida, que ela tem que se conscientizar, ela acha que ela é o O máximo, mas máximo. ela, infelizmente, é uma geração manipulada, o que é ótimo para a política, né? Ah, Infelizmente, é sim. ótimo para a Aham. política. Mas é isso, e aí você vê isso entrando nas sociedades, você vê É. jovens falando de um filme aí que está em alta, falando sobre os artistas aí que, enfim, que foram presos, que cometeram atrocidades e que foram presos. E Artistas aí, não, né? Celebridades, vamos dizer assim, celebridades, porque exato, de arte eles não têm nada. celebridades que cometeram calamidades aí, atrocidades, e agora, esse pessoal, na narrativa deles, né? Porque todo mundo tem uma justificativa, aí o fato deles terem ficado presos, aí isso gera uma comoção. Quer dizer, e aquelas famílias que foram prejudicadas por eles? Então, você vê Inversão de valores, né? uma inversão de valores e eles não param para pensar, por que eu estou pensando assim? E a família deles? Como que ficou a família daqueles que aquela pessoa se prejudicou? Aham. Aí eu pego, Cris, a mídia no geral. Sim, Porque a mídia está dando holoforte para esses daqui, e aí você vem essa geração Z totalmente perdida, e aí se alimenta daquilo, e passa até aquele sentimento, um sentimento, gente, totalmente invertido, porque tá se
esteve ali porque cometeu um crime, tá, mas tem uma família. Aqueles a quem eles mataram ou prejudicaram, eles têm uma família. E essa família que foi destruída, né? Então, eles não pensam. Então, você vê uma inversão de valores. Eu vejo, Sim, assim, muito triste, né? sim. Mesmo porque eu tenho netos nessa idade aí, nessa geração Z, e eu olho, assim, e vejo com muita tristeza mesmo, totalmente perdidos mesmo. É complicado porque assim, eles ficam muitas vezes, eles batem de frente com os pais, Sim, né? sim. Porque não querem viver aquilo que os pais estão vivendo, muito menos o que os pais Mas a maioria são sustentados são pelos pais, sustentados, né? É o que exatamente. eu falo, É como a gente vê aí né? hoje em dia. Infelizmente é Exatamente. muito fácil eu reclamar do outro, mas, Exato. né, eu faço a Não mesma abra coisa. mão, não abro mão do que eu tenho, Exato, isso né? é muito comum. Então, por isso a importância de refletir sobre, né, de você. É louvável você ter compaixão das pessoas? Sim, você tem que ter compreensão? Sim, porém, temos que ter eh, a consciência de que há sempre responsabilidades e Aliás, você consequências. aprender a analisar os dois Os lados, dois sempre os lados, dois lados, exatamente. né, Então, não é Cris? porque eu cometi um erro sem querer que eu não vou gerar consequências desse erro e ter que arcar com essas consequências. Entendeu? Exatamente. Então, assim, isso que é importante, não é, ai, foi sem querer e vai ter todo mundo que me perdoar. Não, eu vou ter que arcar com essas consequências. E se eu Exatamente. não mudar, eu vou continuar sofrendo as consequências E que daquilo. é aquilo que nós, como cristãs, nós sabemos, né? Aham, Deus, ele nos perdoa. Quando eu exatamente. vou a ele e eu peço perdão, ele me perdoa. Mas as Consequências, consequências ele não não tem altera. como, não Aham, altera. sim, A vida é lei, né? exatamente. Eu Aham. vou. Então, E aí eu tenho que aprender a lidar e, para não cair no mesmo erro, ou às vezes erro até pior, eu tenho que mudar. E é o que Deus exatamente. espera de nós, que a gente se arrependa, que não tenha Exato. remorso, porque muitas pessoas têm remorso, mas não mudam. A diferença é que o remorso eu só sofro por conta da Da consequência. consequência, Não, o exato. arrependimento é não querer fazer mais, não querer agir Exato. mais dessa maneira. É um Isso é sentimento importante. genuíno, né? Então, assim, a partir do momento que eu consigo enxergar o erro e o porquê daquele erro, eu tenho que mudar daqui para frente. E aí Exato. cabe a mim. Eu não posso ficar esperando que outras pessoas o façam. Exatamente. Cris, maravilhoso esse bate-papo. Foi, Dá foi pano muito pra bom. Ih, manga, né? Dá ficaremos pano, dias aqui. pano pra manga. A Isso você, aí. dá o seu feedback aí. Mais uma vez, muito obrigada. E, Cris, obrigada mais Eu que uma vez, agradeço tá? pelo convite e até a próxima, Até a gente. próxima. Tchau, Tchau. tchau.